Olá, seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia. Que Deus possa te abençoar muito nesse dia e que você possa ser edificado pela palavra de Deus. E eu quero deixar para o nosso coração, para a nossa meditação, Salmo 51, versículo 17, que diz assim: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se tem uma realidade que infelizmente todos nós vivemos, é a realidade do erro e do pecado. É impossível nós caminharmos nessa terra sem errar, sem pecar. Nós não temos pecados grandes ou pequenos teologicamente, mas na prática do dia a dia, para as consequências que nós vivemos, nós temos sim alguns pecados que parecem ser maiores que os outros por causa da sua consequência. Mas, independente deles ser aos seus olhos grandes ou pequenos, todos os pecados nos atrapalham na caminhada com Deus. Todos eles se tornam um embaraço na caminhada, se tornam um peso que rouba a nossa energia, que rouba a nossa alegria, rouba a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os outros e trazem inúmeros prejuízos. Há tantas pessoas que constroem uma história de anos em cima de mentiras, em cima de pecados, e um belo dia esses pecados vêm à tona. É como aquele lixo que você esconde debaixo do tapete. Aí a visita chega na sua casa e ela tropeça no seu tapete e o lixo aparece. Não tem como esconder, uma hora ele vai aparecer. E é interessante que quando isso acontece na nossa vida, quando o pecado está ali instaurado e nós sabemos que ele está ali, nós cometemos um erro, nós precisamos entender que nós não temos que correr de Deus, nós temos que correr para Deus. Ao invés de fugirmos de Deus, temos que correr aos pés dele, pedindo a ele perdão. Porque o nosso Deus está sempre pronto para nos receber, está sempre pronto para nos perdoar. Nosso Deus está sempre com o coração aberto para nos dar uma nova oportunidade, porque bondade e misericórdia faz parte do caráter de Deus. Ele é assim, ele é amor. Ele sempre estende a mão. Você observa desde o início da história, quando Adão e Eva pecaram, Deus veio e Adão escondeu de Deus, fugiu de Deus. Adão não deveria fugir de Deus, deveria correr até Deus e falar: Deus, tem misericórdia, Pai. Eu errei, eu pequei. E ali no Éden, Deus preparou ali a roupa que cobriu a vergonha de Adão e de Eva. Ali já era uma simbologia do que viria a acontecer em Jesus, pagando o preço pelos nossos pecados. Você observa isso durante toda a Bíblia. Quando o homem peca, Deus sempre estende a mão. Foi Deus que veio atrás de nós, quando Jesus veio a essa terra em carne. É Ele que veio atrás do pecador. Essa disposição de Deus de vir atrás do pecador já nos traz essa ideia de que Ele está sempre predisposto a perdoar. Ele já está sempre preparado para perdoar. Cabe a nós buscarmos. E esse texto nos ensina que o caminho do perdão não é o caminho da religiosidade. A religiosidade nos faz trabalhar mais para Deus, para tentar aplacar a fúria de Deus contra o nosso pecado. A religiosidade nos faz oferecer vários e vários serviços a Deus para tentar aplacar a fúria dele contra o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o pecado nos separa de Deus. Porém, os nossos serviços, a nossa religiosidade, as nossas ações, as boas ações, não são o caminho correto para o perdão de Deus. O que nos leva ao perdão de Deus está aqui, o que Davi está dizendo. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração e um espírito quebrantado. É um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso Deus não despreza. Sabe por quê? O verdadeiro arrependimento é aquele que vem de dentro. É quando nós quebramos o nosso orgulho, quebramos a nossa arrogância, quebramos a nossa altivez, reconhecemos o nosso erro, assumimos o nosso erro e levamos até Deus em confissão. E muitas vezes em prantos, em lágrimas. Só o pranto e lágrimas não é arrependimento. Ele tem que vir com uma consciência de pecado. E é isso que Davi ensina. Esse texto, Salmo 51, é um texto de um grande arrependimento de Davi. Ele havia pecado, ele tinha adulterado, ele tinha levado o marido daquela mulher à morte, ele escondeu de todo mundo aquilo e o pecado foi só aumentando naquela caminhada, até o dia que o profeta Natan veio até ele e o confrontou. Então ele caiu em si, se arrependeu e esse salmo é exatamente esse arrependimento e confissão de Davi. Até quando nós vamos ficar escondendo pecados, esperando Deus usar alguém para nos apontar? Não precisa disso. O Espírito dele habita em nós
E esse Espírito nos fala todos os dias, através da nossa consciência que pesa, através da vergonha que nós temos de olhar nos olhos das pessoas, porque nós sabemos que tem algo escondido. Não espere nenhuma circunstância vir trazer à tona o lixo que está escondido. Coloque ele para fora. A diferença de alguém que é pego para alguém que se pega é exatamente essa. Quem é pego nem sempre se arrepende. Ele só tem vergonha e remorso pelo que fez. Mas quem se pega, quem assume que errou, quem assume que pecou e busca espontaneamente ajuda e confissão, esse de fato arrependeu. O tratamento para um e o outro é diferente. Quando há arrependimento, quando há verdadeiro arrependimento, a pessoa encontra remissão em Deus. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele se pegou depois de que o Natan apontou o dedo na sua cara. Não espere nenhum profeta vir apontar o dedo na sua cara. Seja você o profeta da sua vida. Seja você o instrumento de Deus na sua vida. Fale para você mesmo que você errou. Assuma. Não fique dando desculpas. E Davi nos ensina nesse texto, no versículo 12, ele faz uma oração pedindo a Deus para restaurar a alegria da salvação. Por que isso? Porque o pecado começa a roubar a maior alegria que nós temos, a alegria da salvação. A gente começa a perder o vigor espiritual, a gente começa a perder a alegria de estar na presença de Deus, e a gente vai definhando espiritualmente. E a confissão liberta disso. Davi clama, restaura, Senhor, a alegria da salvação. Outra oração que Davi faz, no versículos 3 e 4, ele faz a oração confessando e assumindo o seu pecado. Eu fiz, eu errei, está aqui o meu pecado. Coração quebrantado é isso. É aquele que coloca diante de Deus as verdades do seu coração. Muitos de nós somos tão hipócritas, tão religiosos, que estamos todos sujos e fingimos que está tudo bem, escondendo atrás do nosso serviço, escondendo atrás da nossa oferta, do nosso holocausto, e Deus não quer sacrifício, Deus quer um coração sincero diante dele. Davi, então, no versículo 2, nos dá uma grande lição. Ao invés de fugir de Deus, de correr de Deus, Davi se apoia na bondade de Deus. Davi coloca o seu coração na bondade de Deus. No versículo 1 e 2 ele fala isso, ele confia na bondade de Deus. Entenda isso, se você pecou e errou, confie na bondade de Deus. Não confie na justificativa própria, não confie em esconder e que o tempo vai apagar. Não faça isso. Confie na bondade de Deus, porque Ele está sempre pronto a perdoar. Ao invés de correr de Deus, corra para Deus. 1 João 9, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus está sempre pronto a perdoar e purificar. Tiago 5,16 também nos ensina, confesse seu pecado uns aos outros, para que seja curado. Só pessoas humildes conseguem assumir e conseguem confessar. Aos humildes, Deus exalta. Aos arrogantes e soberbos, Deus abate. Porque muitas pessoas talentosas param no caminho. Porque muitas pessoas que cresceram tanto, chegaram ao topo de alguma área da vida, de repente caem e perdem tudo por causa da arrogância. O nosso pescoço não é de ferro, nosso pescoço não é de aço. Ele é de carne e de nervos, ele pode se dobrar. Portanto, não deixe a sua alma ficar tão dura como um aço e como um ferro. Dobre diante de Deus, reconheça seu erro, corra para Ele e Ele estará sempre pronto a te perdoar. E o perdão abre para você uma porta, abre para você uma janela para viver um novo de Deus. Sem culpa, sem medo, sem nada o que esconder, vivendo com leveza, com a alegria da salvação, vivendo em comunhão plena com Deus. Não importa o que você fez, o sangue de Cristo é poderoso para te perdoar e te purificar, se houver realmente um quebrantamento no seu coração. Que o Espírito de Deus possa quebrantar o meu coração e o seu todos os dias, para vivermos essa realidade em o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar muito, que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos, você possa seguir nossas redes sociais que estão aí na sua tela e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.